Joana Silva, Miriam Scott e Sérgio Abranches. Roda de conversa realizada no dia 30 de agosto de 2024, no segundo FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores tema, o design e a logo do segundo FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo a intérprete de Libras, localizada na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca de cabelos castanhos lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja camiseta branca com estampas em preto e calça branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja camiseta de botões branca e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A terceira e última pessoa sentada é Joana Silva, uma mulher negra de cabelos muito cacheados em estilo Black Power, de tom castanho escuro. Ela traja saia longa branca e blusa estampada em tons de laranja e preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No final da roda de conversa, os palestrantes se colocam de pé e junto a eles sobem mais 4 convidados ao palco. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se segundo FLI Paracatu. Aproveitar. Eu estava pensando em começar falando sobre o que nesse momento me impacta e influencia o que eu estou escrevendo do ponto de vista do nosso tema, né? Que é amor e diversidade. E eu penso sempre que, se eu falo de amor, eu tenho que falar de ausência de amor, né? E se eu falo de diversidade, eu hoje aprendi uma coisa muito importante numa discussão sobre diversidade biológica. É uma história curta, mas muito importante. Tem uma universidade que ganha um campus num lugar muito importante de Minas Gerais, que é um complexo lacustre muito vulnerável, e tem que fazer um campus ecológico. E eles fazem um campus ecológico que não invade, não briga com a natureza, mas eles decidem que eles precisam de uma estratégia acadêmica e montam um grupo para discutir essa estratégia acadêmica. Nesse grupo estava eu, estava a minha mulher, a Miriam Leitão, e estava o Ailton Krenak. E eu já conhecia o Ailton, porque já tinha feito 2 entrevistas com ele, e passamos um dia inteiro discutindo a estratégia acadêmica, centrada na diversidade biológica, na diversidade social, né? E o Ailton não abriu a boca, ele não falou uma palavra a reunião inteira. Quando o coordenador ia fechar, ele levantou o dedo, ele ficou o tempo todo nos observando com esse olhinho dele, pequenininho, fechadinho, assim, ele ficava olhando assim. E aí ele falou, eu queria falar uma coisa, eu gostei muito, fiquei aqui ouvindo e refletindo sobre o que vocês estavam falando. Eu só queria dizer o seguinte, diversidade é muito bonito, é muito bom, mas a diversidade é a abelha. Ela tem mel e tem ferrão, né? Então, você precisa de aprender a lidar com ela. E naquela época, a gente ainda podia falar em preservação da biodiversidade, da diversidade biológica, né, da biodiversidade, e a gente ainda podia falar em mitigação da mudança climática, se a gente conseguisse manter o aquecimento global dentro de um certo nível máximo de aquecimento médio global. Bom, eu passei a minha vida, tem uns 20 anos, eu passei esse tempo todo muito envolvido com a questão climática e com a biodiversidade. E hoje eu posso dizer, e é o que me alarma, me preocupa e que está me inquietando no meu processo de escrita atual,
o que é o fato de que nós não podemos mais falar em mitigação de mudança climática. A última vez que nós pudemos falar de mudança climática foi em 2022. Em 2023, o aquecimento médio global atingiu 1,5 graus Celsius acima da média pré-industrial, que é o parâmetro que a gente usa para tentar estancar o processo de aquecimento para que a mudança climática seja minimamente tolerável. Não é boa, mas minimamente tolerável. Permita ainda a gente sobreviver. E os cientistas começaram a olhar para 2024 para ver se isso era um fenômeno passageiro, um momento de aquecimento fora da curva, ou se isso se repetiria. Nós estamos hoje perto de 1,5, ainda não chegamos em 1,5, agora em 2024. Mas as outras mudanças todas permaneceram. E uma delas, que inquieta muito os cientistas e me deixa particularmente preocupado, depois que eu descobri os efeitos dela, é que, em 2023, eles se deram conta de que todos os oceanos do planeta estavam com a temperatura acima da média ao mesmo tempo. Isso nunca tinha acontecido na história da Terra, conhecida por eles. E isso é fundamental, porque o oceano, as correntes marinhas, são o mecanismo pelo qual o planeta regula a sua temperatura. E a distribuição de calor no planeta se faz pelas correntes marinhas. E se os oceanos estão todos quentes ao mesmo tempo, primeiro a gente prejudica essa mudança, esse trânsito do calor pelo planeta. Segundo, aumenta o derretimento do gelo. O derretimento do gelo diminui a salinidade do mar, e a baixa salinidade do mar diminui a força das correntes marinhas. Portanto, prejudica novamente esse processo de transferência de calor entre os continentes. E os cientistas, então, hoje, eles estão basicamente se perguntando o seguinte: temos que rever os nossos cenários e adiantar tudo, porque nós tínhamos previsto que atingiríamos esse patamar de 1,5 graus Celsius entre 2028 e 2030. E se for em 2023, isso significa que uma série de consequências que a gente estava prevendo para 40, 50, 60, talvez tenham que ser antecipadas. Nesse momento, eles estão debruçados sobre essa questão e provavelmente o próximo relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, vai dar a resposta. Mas a resposta é uma resposta distópica. Nós já passamos do ponto de não retorno. É muito difícil imaginar que nós tenhamos capacidade política, social, coletiva, tecnológica nós temos, para fazer a redução dos gases de efeito estufa na velocidade, no volume que a gente precisa para evitar uma catástrofe climática. E a gente está vendo a Amazônia arder, nós estamos vendo o Rio Grande do Sul completamente destruído, nós estamos vendo São Paulo também em fogo, e o resto do mundo, ondas de calor, incêndios também muito importantes, matando muita gente. Então, nós já estamos vivendo uma distopia, mas nós estamos tão acostumados a cada vez ter uma relação ruim, cada vez pior com o nosso ambiente, que a gente não se espanta. E a gente não se pergunta de onde veio tanto desamor pela nossa vida, porque não é o planeta que está em perigo. As pessoas, a gente ouve muito falar o planeta. Não, a Terra pode virar uma espécie de Marte, lindo, desértico, sem vida, mas continua sendo um planeta bonito. Agora, a biosfera, a vida da qual nós fazemos parte, se torna impossível, inviável em determinados cenários climáticos. Então, isso é que me inquieta hoje. E isso está claramente relacionado com as outras formas de diversidade. Já estou terminando. Com a biodiversidade, porque nós não podemos mais falar em preservação, nós estamos falando quanto da sexta extinção, a sexta extinção vai ser maior do que a quinta em número de espécies que vão desaparecer. E espécies que desaparecem são não só apenas formas de vida, mas peças de uma engrenagem de vida que é muito importante para nós, né? E a diversidade social, a diversidade racial,
em que, evidentemente, quanto mais se agravar as condições climáticas no planeta e o território habitável e agricultável se diminuir, maior vai ser o racismo ambiental. Mais nós vamos ter genocídio e extermínio das pessoas diferentes das dominantes, que são europeus e brancos. Então, é isso. É inescapável. Agora eu estou escrevendo uma distopia, né? Eu estou escrevendo sobre isso. Então, é o que me espanta hoje. Bom, eu vim justamente da região em que essas queimadas estão se proliferando com uma rapidez absurda. Então, na minha data de voo, eu temi que meu voo fosse cancelado, porque já estávamos com um nível de fumaça tão alto que talvez o avião não pudesse decolar. Isso já aconteceu outras vezes. Mas agora, eu lembro de uma vez, em 97, eu estudando para o vestibular, quando houve uma queimada muito forte e que deixou Manaus completamente densa de fumaça. E, depois disso, passaram-se anos para acontecer de novo. E a grande questão é que a gente está tendo agora, anualmente, crise de fumaça num nível antes nunca visto. Além da fumaça, o nível do rio, muito baixo. Conversamos antes sobre isso, e que o Rio Negro não conseguiu encher o que deveria para começar a secar o que vai começar a secar. Então, nós já estamos muito abaixo do que deveríamos estar. Mais baixo do que o ano de 2023, que já representou a maior seca até então. Provavelmente, esse ano, teremos a maior seca. Várias comunidades, 50 municípios, se não me engano, no Amazonas já estão em alerta, e vários completamente isolados, porque só se chega de barco, e sem a água ninguém vai chegar. Estão pessoas isoladas. Não são, quando a gente fala município, a gente tem que lembrar que não é um município só território, são pessoas. As casas que são ali em palafitas, completamente só na terra, não tem nada, absolutamente nada. E vão ter que andar quilômetros para chegar até algum lugar para conseguir alguma assistência, ou então vão ser jogadas as comidas, a alimentação, para que elas não morram. Isso, para mim, é realmente um cenário distópico e que se tornou próximo e real, como eu nunca pensei na minha vida, se eu lembrar da minha infância, em que eu ainda nadava em Igarapé. Meu pai conta que ele ia para o Igarapé atrás de casa. Isso não existe mais para a gente que está ali na cidade. Então, é muito interessante, porque, geralmente, quando as pessoas sabem que sou de Manaus, acham que eu estou muito próxima do rio e da floresta. E não estamos. Na verdade, a cidade foi construída praticamente dando as costas para o rio. E a gente sabe que é muito bonito dizer que nunca é tarde para correr atrás, mas está tarde. Eu não sei como será daqui para frente, mas eu acho que é um futuro, no mínimo, desolador. E, efetivamente, a desigualdade social é quem vai gritar o que está acontecendo. Porque as pessoas que têm alguma condição financeira podem simplesmente se mudar. Várias pessoas estão indo para outros países, já buscando a tal qualidade de vida que no Brasil já não é mais possível. Não será diferente em relação ao Amazonas. Eu já vejo muitas pessoas pensarem sobre isso. Então, mais uma vez, quem vai sofrer são as pessoas em vulnerabilidade, né? Então, isso é tudo muito triste. Então, falar em diversidade é pensar sobre quem são essas pessoas que estão em sofrimento e completamente esquecidas, às vezes. Porque, se já sabe que vai acontecer, tem que haver um plano que antecipe tudo isso. Não esperar o que já é certo, né? Então, isso também me inquieta bastante. Caramba, você estava aí falando, né? E eu estava aqui pensando da minha relação com essa consciência sobre o ambiente, sobre o ecossistema, sobre a diversidade. Eu estava aqui calculando, enquanto vocês estavam falando, talvez tenha uns 10, 11 anos que eu comecei a desenvolver
um pouco mais essa consciência. E quando eu vou olhar para a minha trajetória, quando eu vou olhar para a trajetória da minha família, né, então, por pelo menos 3 gerações, né, vem de um histórico de muita escassez. E não só escassez de recursos materiais, mas escassez de repertório emocional, escassez de acesso à educação e uma série de coisas. Então, talvez ali, na minha mãe, é que as coisas começam a melhorar quando se tem minimamente uma condição que é na referência de ter uma casa própria, na referência de ter ali uma condição de garantir sua própria sustentabilidade e oferecer educação para os filhos. Ainda assim, até ali, né, aos meus 20 e poucos anos, eu vivi ainda dentro dessa lógica de garantir a autossuficiência financeira, a independência, a autonomia. E, então, durante toda a minha vida, toda a energia, o foco era para garantir um trabalho, para garantir um emprego, se manter lá, juntar dinheiro e fazer reserva. E quando isso saiu um pouco do meu foco, e veio também com vários acontecimentos pessoais, eu comecei a colocar olhar e atenção em outras coisas. E foi daí que eu comecei a olhar para outras bolhas, olhar para fora, e isso aconteceu, sobretudo, através da literatura. Isso coincide com a minha saída do Brasil para fazer essa viagem, que eu conto uma parte da viagem. Eu fiz uma viagem de volta ao mundo. E, durante essa viagem, a China era um dos destinos que eu visitei. E, durante a viagem pela China, que eu fiquei uns 2 meses lá, eu conheci várias pessoas e aí fui construindo relações. E essas relações me levaram a mandar currículo para uma agência e 6 meses depois eu estava lá trabalhando. Mas foi durante essa jornada, eu estou falando ali de 2013, 2014, que eu comecei, até 2015, eu saí do Brasil e começar a ir para um outro caminho muito diferente do que até então, né, era o ciclo da minha família, foi que eu comecei a descobrir outros mundos. E eu lembro de uma cena durante essa viagem, porque dessa viagem eu ainda fiquei 2 anos só no continente asiático. E eu fiz uma viagem de barco, saindo da Tailândia e indo para a Malásia, que é uma das paisagens mais incríveis, aquele marzão azul lindo, aquela coisa que tem um monte de ilhas que nem são habitadas, aquela coisa assim ainda pouco contato com humanos, né? Porque é onde o negócio dá ruim, é quando aparecem os humanos lá. Onde nós pisamos, o negócio começa a dar ruim. E o que eu via naquele mar transparente eram lixos. Coisas assim, imagina vocês, paisagens incríveis, você vê sacolas de plástico passando, garrafas de Coca-Cola. E eu também tive a oportunidade de... Eu fui para a Tailândia umas 5 vezes, eu morei na Tailândia uns 3 meses, e eu também passei períodos longos em ilhas. Ilhas, gente, que viviam 3 famílias. E que faziam parte de um arquipélago. E aí eu tinha uma rotina que era pegar o caiaque, que era a única forma de se locomover na região, e visitar as pequenas ilhotas. Eu abri o mapa e dizia, tem faixa de areia. Eu falei, então dá para encostar o caiaque, botar a canga e tomar um solzinho ali sozinha numa praia privativa. E em várias dessas pequenas ilhotas, é redundante, né? Nessas ilhotas, eu chegava, eu tinha que catar o lixo para poder ter espaço, para poder colocar minha canga. Então, tinham coisas que tinham a ver com fraldas, redes de pescar, roupas. E eu falei, mas não é possível, não é possível. Mas é porque as ilhas que que têm população, os lixos que a gente joga em algum lugar e que vai para o esgoto, ele vai para algum lugar. Ele não desaparece. Né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que eu coloquei lá na pia, no vaso de lixo da pia e o negócio vai desaparecer. A gente não sabe qual é o destino. E aí, chegando aqui mais recente, quando eu passei a pandemia, já estava no Brasil, em 2021, eu aluguei um apartamento em Ubatuba, eu fui descobrir que ali, na praia perto do centro, que é Itaguá,
o resíduo vai para o mar. A gente está em 2021, século XXI, e a gente ainda mantém isso, né? Muito confortavelmente eu posso falar que isso é uma prática colonial, que a gente liberava resíduo no rio, na água mais próxima da cidade. Então, foram essas experiências que me levaram a ficar de olho nesses dados. E a entender que, quando eu escuto pessoas falando, mas já vem essa conversa, lá na minha casa não entra sacola plástica há anos, desde quando eu comecei a perceber que eu preciso fazer alguma coisa, ainda que talvez individualmente eu não tenha essa capacidade de chegar nesse ponto, né, que a gente precisa hoje, que não dá mais para ficar aguardando, precisa fazer alguma ação, mas tem um lugar que a Teodora falou aqui na mesa anterior, que é a gente precisa mudar de mentalidade. E não é só a nossa, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, que vai refletir nos nossos comportamentos, para que a gente comece socializando as pessoas que estão próximo da gente, porque é assim que a gente vai começar algum tipo de mudança. As eleições estão chegando. Se a gente começa a vislumbrar algum tipo de mudança de mentalidade, seja a nossa, seja do nosso entorno, né? Somos quantos aqui? O quê? Umas 40 pessoas? Talvez 50, né? Mais, então mais. Se cada um aqui depois sair dessa mesa ou dessa FLI e for para os seus espaços de trabalho, de socialização, de convivência, e vocês, porque mudar a mentalidade é você ficar martelando a mesma mensagem várias vezes, cotidianamente, de forma repetida, e o seu comportamento está alinhado com isso, porque é a partir do teu comportamento que você vai mudando o comportamento do outro. Então, já para fechar a minha fala, se a gente não começar a fazer isso a partir daqui, para começar a reverberar essa nova onda e aproveitar essas eleições para fazer escolhas de pessoas que estejam alinhadas com essa urgência que a gente precisa, porque é uma pauta coletiva, e o voto é o lugar para a gente poder dar coro, dar ênfase e força para a nossa pauta coletiva, a gente vai continuar sendo responsáveis, porque não é o outro, né? Somos nós. Continuar sendo responsáveis pela catástrofe que está já, né, dada, porque saiu na televisão essa semana que a temperatura vai aumentar, que, né, isso vai aumentar as chances de ter enchente. Então, isso já está dado. A gente precisa, talvez, começar a pensar como começar a acelerar um pouco esse processo de mudança. Nós não podemos mais falar de mudança, nós temos que falar de emergência. De nós emergência, já vivemos exatamente. uma emergência climática, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu estava aqui no celular, viu, gente? Eu não estava olhando mensagem do WhatsApp, não. Da literatura, né? Que a literatura chama. E, realmente, a literatura ela antecipa muita coisa, né? E chama muita atenção para a gente também para questões da realidade. Eu vou ler um trecho. Eu tenho um texto sobre queimada na literatura brasileira. E eu vou ler um trecho do primeiro texto que eu encontrei sobre queimada, que é do romance Inocência, do Visconde Toné, de 1872. Vocês vão ver que não tira o estilo literário da época e pensa no que a gente lê nos jornais, é a mesma coisa. Nesses campos tão diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma fagulha do seu isqueiro. Minando a surda na toceira, queda vívida centelha, corre daí a instantes qualquer aragem, por débil que seja, levanta-se a língua de fogo, esguia e trêmula, como quer contemplar, medrosa e vacilante, os espaços imensos que se abrigam diante dela. Sopra, então, as auras com mais força e, de 1000 pontos, a um tempo, rebentam sôfregas labaredas que se enroscam umas nas outras, de súbito se dividem, deslizam, lambem vastas superfícies, despedem ao céu rolos de rastejante fumo e voam, roncando pelos matagais de tabocas e taquaras até esbarrarem de encontro a alguma margem de rio. Vocês veem que, se a gente tirar os excessos da linguagem da época, isso aqui é a descrição do que está acontecendo no Pantanal. Igualzinho. Você põe um fogo no lugar, o vento forte vem e leva. O fogo ele fica completamente fora de controle, né? Então, a literatura cuida disso, ela trata disso.
né? Eu nunca escrevi um livro sobre a questão ambiental, mas, por exemplo, no Intérprete de Borboletas, o personagem que os leitores me dizem que gostam mais, até porque ele é o personagem que reflete o amor, os outros não, ele chama-se O Velho, ele não tem nome, exatamente porque ele não faz parte daquele enredo. Ele vive em harmonia com a natureza e ele conversa com as borboletas, por isso é o Intérprete de Borboletas. Então, essa figura está completamente fora da história por causa disso. Nós estamos virando, os ambientalistas, os que se preocupam com essa questão, a gente está ficando meio assim fora do enredo, porque já não tem mais muito com o que proteger. A gente agora já está realmente falando de emergência climática. Mas eu acho que a literatura ajuda a mudar a mentalidade, e eu acho que é uma questão de mentalidade, não apenas a questão ambiental, como a questão racial, né? Uma mentalidade, o Brasil, ele formou toda a sua estrutura, que vige até hoje dentro da Casa Grande. Lá, o patriarcado e o senhorio, né, da escravização marcam a nossa sociedade, constroem a nossa sociedade a partir daí. A Casa Grande, como realidade econômica e social, ela desaparece, mas ela permanece no comportamento, na mentalidade do povo brasileiro, em todas as classes brancas, né? Então, para mudar a mentalidade, a gente precisa de mudar o nosso comportamento, isso é fundamental, mas, além disso, usar a literatura como um instrumento de transformação, porque é o que nos sobra, né? Porque, se a gente olhar, por exemplo, a cadeia de crime que está envolvido na queimada, na destruição da Amazônia, do Pantanal, etc., ela é uma cadeia que envolve os proprietários de terra, os grileiros especuladores e os políticos que acobertam e que protegem esses... Hoje, agora, a gente tem os outros interesses políticos, que são aqueles que encorajam a queimada para desacreditar o governo e a política ambiental, porque são a oposição a isso. Então, é uma situação na qual, de fato, nós não temos outro recurso senão a nossa voz, a nossa literatura e o nosso corpo, em termos de comportamento e de atitude, né? Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu fiquei nervosa porque Conceição Evaristo entrou. Enfim, vamos saudá-la, né? Porque... é um privilégio tê-la na plateia, sempre. Bom, eu acho que a literatura é ferramenta sempre. Eu sou muito, muito fã da literatura da Eliane Brum. E aí você leu um trecho de Um Outro Século, e aí eu trouxe um trecho deste século, do livro dela que eu adoro, que é o Banzeiro Ocotó. E ela fala assim, do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos nós. Mudar para a Amazônia, isso porque agora ela mora em Altamira, no Pará, já há algum tempo, foi uma escolha muito bem pensada e com várias motivações. Mudar para a Amazônia me desestruturou. Quando alguém se desestrutura, é porque aquela estrutura a qual se filiava já tinha se tornado insuportável. Às vezes, a gente nem entende por quê. E aí ela diz assim, desestruturei-me no Xingu. E desestruturar-se é arriscado, porque uma vez que acontece, não há retorno. E quando eu leio esse trecho, eu me vejo nessa situação de desestruturar-se, porque quando eu escrevi Terra Úmida, foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu tive que olhar para o meu lugar de uma maneira que eu já tinha me afastado há muito tempo, eu sempre fui muito urbana. E escrever sobre uma Amazônia do início do século XX me obrigou a olhar para a história e para olhar e reencontrar o meu lugar, né, de onde sou, de onde vim, de onde nasci, e fazer passeios como se eu fosse turista. Então, olhar para a minha Amazônia como se fosse a primeira vez. E isso me desestruturou de tal forma que eu realmente
acho que eu sou uma outra pessoa completamente diferente depois de Terra Úmida. Eu jamais estaria calçando tênis se não fosse Terra Úmida. Eu era uma pessoa do salto, eu era advogada, eu passei 10 anos da minha vida percorrendo fóruns, indo para audiências, vestindo ternos. E a literatura, ela é realmente uma ferramenta de transformação nas pessoas e que só quem acolhe a literatura para si entende do que ela é capaz de fazer pela gente. Então, quando eu acho que nada mais é possível de se conseguir, eu recorro aos livros, porque eu sei que lá eu vou encontrar a minha resposta. E, efetivamente, tanto a escrita quanto a leitura são capazes de salvar. Talvez a gente não consiga realmente salvar a Terra, né? Krenak já diz isso, que isso não tem mais possibilidade. Mas, de algum jeito, nos salvar enquanto humanidade. Repensar. Nós somos tão criativos. A gente consegue inventar tantas coisas incríveis para destruir. Está na hora da gente usar essa criatividade para se reconstruir. E eu acho que é uma mudança que tem que começar de dentro para fora. Não adianta a gente ficar pensando em como ajeitar o que está as árvores, se a gente, enquanto seres humanos, a gente não mudar a nossa mentalidade. Então, só foi a partir do momento que eu mudei, que eu me desestruturei, que eu fiz uma mudança completa, não só em mim, eu tenho certeza, porque meu marido está aqui, eu sei que ele também se tornou outra pessoa a partir da minha literatura. Porque, como o Joca falou, é um vírus. E esse vírus também o pegou. E a gente tenta passar esse vírus para os nossos filhos. E a gente tenta passar isso para os nossos pais. Nós, às sextas-feiras à noite, reunimos nossa família na nossa casa. Hoje só sobrou nós dois acolhendo os nossos pais. Os irmãos dele não estão mais neste plano. E a minha irmã foi embora para Portugal. E não tem nenhuma sexta-feira que a gente não brigue. Porque a mentalidade deles ainda está presa ao passado. E a gente tem muitas discussões sobre diversidade, sobre mudança climática. E eles ainda estão muito endurecidos. E eu digo assim, o cérebro humano é plástico. Ele é capaz de mudar. Vamos mudar. E aí eu dou os títulos, dou os livros para eles lerem. E eu sei que alguma coisa, eu já vejo o meu pai olhar para mim e dizer, você tem razão. E é uma das coisas que eu nunca esperei ouvir, porque ele é meu pai. Quem sempre teve razão foi ele. Mas é preciso que a gente também, mesmo mais velhos, tenha essa capacidade de entender que a gente não é rígido. Somos flexíveis. E, a partir disso, eu tenho certeza de que a gente vai achar um caminho. Maravilhosa, né, gente? Cara, você falou em desestruturar. Eu digo que talvez os últimos 15 anos... essa palavra ainda é muito bonita, né? Eu falo que eu estava desorganizada, os cacos internos. Eu utilizava outras palavras. É claro que depois que a gente vive o processo e que a gente olha, que a gente vai compreender todo o processo de transformação interna que estava em curso e que, quando a gente está vivendo o processo, não necessariamente o caminho que a gente está trilhando fica muito nítido, né? Então, quando eu decidi, também usava só salto e só andava de cabelo chapado, alisado, né? Qualquer ponto que fosse transparecer que eu tinha um cabelo afro, eu já estava correndo para dar uma alisada. Então, o processo também de me despir dessa personagem que foi construída ao longo da minha vida gerou a esse momento do caos. E o ponto foi quando eu pedi demissão, né? Eu trabalhava numa organização, numa multinacional, eu já tinha chegado num cargo de executiva, que era o que eu estava incessantemente buscando nos anos anteriores, e eu percebi que a minha angústia ela não passava. E aí eu falei, bom, se não passou, depois de atingir o que eu mais sonhava, né? Porque eu achava que isso era a coisa mais importante da vida. Era tipo, uau, venci na vida. Coitada daquela versão, né? Eu falei, bom, então existe alguma coisa aqui que eu preciso buscar. E eu precisei sair,
porque eu também percebi que eu não daria conta de viver esse processo de me despir dentro de uma estrutura que eu precisava estar vestida, né? Estar usando ali aquele personagem. Mas o aprendizado maior foi quando eu comecei a resgatar como é que eu cheguei naquele lugar. E eu comecei a conversar com as mulheres da minha família. E a família do meu pai não tem tanto contato, né? Então eu vivo hoje muito mais na família da minha mãe. E as mulheres da família da minha mãe é mais velha, então ela tem muito mais histórias do contexto da família, sempre contava a história das mulheres que eram problemáticas. E é uma tal da Bisa Letícia, que eu não sei quem é essa mulher ainda, mas não, essa daí era o inferno, assim que ela é referida. Ela era danada, ninguém aguentava essa mulher. Na minha cabeça, deve ter sido uma mulher incrível. Olhando os meus tios hoje, lembrando do meu avô, nossa, deveria ter sido uma mulher que deve ter quebrado algum tipo de padrão dentro da família. E a minha mãe também, gente. Quando ela começa a contar a história dela, né, sempre contando a história de quando ela começou a... Minha mãe não, ainda tem a minha avó. Né, quando vai contando que foi lá, pediu para mudar o ano da certidão, emitiu uma segunda certidão de nascimento da minha mãe, na cidade do lado, para que ela pudesse já ter 16 anos e pudesse trabalhar nas fábricas de sapato na região de Itabuna, que é no interior da Bahia. E aí ela falou assim, cara, mulher, tipo, sacada, precisava ter alguém para começar a trabalhar e precisava ter, né, buscar ali um trabalho formal. E a minha mãe vinha nesse mesmo ritmo comigo e com minha irmã e meu irmão, né? Não, só vai estudar, não, tem que arranjar um emprego, não, tem que fazer alguma coisa. Então, quando eu vou olhando a história da minha família, das mulheres, sobretudo, são sempre mulheres que vão quebrando padrões. São sempre mulheres que vão furando bolhas. Ainda que, quando eu furo a bolha, ela vai ficar puta comigo, e aí eu vou passar anos lembrando para ela que eu só estou honrando a ancestralidade, que, na verdade, mãe, eu aprendi com a senhora. E aí eu vou percebendo todo o meu processo, que também vem desse ciclo que as outras mulheres já vinham fazendo antes. E, quando eu estava viajando, e aí eu passei um total de quase 6 anos, né, praticamente nômade, a minha principal atividade era ler. E aí eu fui entrar em contato com literaturas que era diferente daquela literatura que eu estava acostumado na faculdade, ficava vendo coisas, né, da administração, que é a minha área ali, que não, como é que eu falo? Fez um desserviço, vamos falar assim, né? Fez um grande serviço. E aí, quando eu comecei a olhar para o... Eu lembro a primeira vez que eu abri o mapa, abri o site e botei assim Google Flights, e aí eu fui olhar, partindo de Salvador para onde eu tinha voos direto, onde eram voos mais baratos, e me deu aquela sensação de liberdade, tipo, agora eu posso escolher para onde eu quiser e o que eu quero conhecer. Eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer nos próximos 12 meses, que não era trabalho. E eu fui, depois que eu defini os países, começar a buscar literatura, escritores desses países, pessoas que falavam sobre a cultura desses países, para que, antes de eu chegar no país, eu começasse a entrar em contato com o que eu ia priorizar para ter como experiência ali. Então, a literatura me acompanhou nesses 6 anos. Então, hoje, quando as pessoas chegam lá, né, no nosso apartamento, para quem não sabe, né, o Tom é casado comigo. Quando a gente chega lá, né? Aí eu gosto tanto da literatura que eu fui casar com o quê, gente? Com um escritor, né? Não sou boba nem nada, a gente vai, né, lá buscar um escritor. Então, quando a gente está lá, e aí caso com um escritor, que a vida é sobre livros, é sobre leitura, é sobre... Quando eu fui parar na literatura chinesa, eu fui, né, que a minha autora preferida é a Chiran, quando eu fui olhar, falei, cara, é isso. E é daí que eu vou... toda essa jornada que vai também me ajudando a me reinventar, né? Não só ouvindo histórias, porque tem, né, a importância da oralidade, as histórias da minha família não estão em livros ainda, né? Mas é também buscar, que eu acho que essa era a minha estratégia para curar e lidar com a minha angústia, que era ouvir outras histórias, conhecer sobre outras realidades para poder compreender a minha. Porque isso era que dava um pouco esse lugar de entender assim, é isso. Eu acho que existe uma visão de mundo que, por diversas razões, eu não fui apresentada e que a literatura me permitiu
acessar esse lugar. E por isso que eu decidi escrever esse livro, que foi um livro de pandemia, porque eu fiquei lembrando dos meus amigos de infância, da minha família, que talvez não vai ter essa oportunidade, mas que eles entrassem em contato com um pouco das histórias que eu vivi, que marcou a minha vida na China, a partir de um pouco, né, registrando um pouco das minhas experiências. Como vocês viram, né, eu tenho toda a razão de estar satisfeito de estar aqui com essas duas mulheres. Mas, em todos os nossos festivais, tem um momento em que o Afonso Borges fala assim, eu tenho uma surpresinha para vocês. E aí quebra o protocolo e quebra a programação e faz alguma coisa. Então, eu resolvi fazer isso dessa vez, entendeu? Ser na minha hora. E é o seguinte... Quebra protocolo, exatamente. Sérgio. Então, eu queria chamar aqui o Afonso Borges, o Tom Farias, para que nós recebamos, junto com essas duas mulheres incríveis, o cônsul da França, Vincent Nedelec. Falei seu nome certo? Obrigado. E a nossa madrinha de sempre, Conceição Evaristo. Dona Conceição, é isso. Então, boa noite a todas, todos e todos. No meio de tanta gente de letras, das letras, e de tantas pessoas importantes, eu estou um pouco com vergonha com o meu português errado, mas a causa vale a pena, então eu vou falar aqui. Primeiro, eu vou permitir uma anedota, né, uma historinha. Quando eu assumi o escritório dos CAC na Embaixada em Minas Gerais, cheguei e perguntei para um assistente que estava trabalhando comigo o que eu preciso saber, me explica um pouco a questão do escritório, como está funcionando. Ele me deu um livro e falei, lê isso para começar. Era Olhos d'Água. Li, o escritório fica do lado do cruzeiro, ou seja, onde você viveu e tem todas as histórias. Então, eu comecei a entender um pouco melhor de toda a história e todo o seu trabalho. Então, você sempre fala que você não cresceu no meio dos livros, mas no meio das palavras, né, que são essas palavras que hoje vêm nutrir a sua literatura. E, então, uma literatura maravilhosa, porque você tem um verdadeiro talento para nos comover, para contar as alegrias, as dores, as dificuldades, e com isso o leitor, mesmo o estrangeiro, fica sempre comovido e impressionado. E você já teve na França, você teve também a chance de ler uns autores franceses, né, o Edouard Glissant, Frantz Fanon, etc. E hoje vem anunciar, sou mensageiro dessa boa notícia, que a França decidiu, após a validação do ministro da Cultura e do ministro das Relações Exteriores da França, condecorar a senhora com o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras da França. Bom, eu não preciso dizer, né, da minha felicidade, eu fico sempre grata, em primeiro lugar, à vida, né, de me permitir
né, de me permitir tanto. E, sem sombra de dúvida, né, até relembrando que eu não nasci cercada de livros, eu nasci cercada de palavras, atrás de mim, ou ao meu lado, ou na minha frente, talvez puxando, tem muitas mulheres, né? Tem muitas mulheres, tem muita luta. Tem várias escritoras, né? Inclusive a Eliana está aqui, várias escritoras e escritores negros brasileiros, sem deixar os homens de lado, mas, claro, que reverenciando as mulheres. Então, todo título que eu recebo, toda condecoração, o fato também de eu ter chegado à Academia Mineira de Letras, eu não tenho nenhuma sombra que essa conquista não é sozinha. Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, é uma responsabilidade muito grande, porque é um espaço que é construído no coletivo, por mulheres, inclusive, que nem sabiam ler. Hoje, a gente conversando, a gente estava relembrando dos ensinamentos, do que a gente aprende na academia, mas antes do meu curso de minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, estava lá a minha mãe, as minhas tias, as mulheres lá da favela, nos dando lições tiradas da própria vida. Então, eu fico muito feliz por transitar, né, por ter essa oportunidade de transitar nos dois meios, né, ter essa passagem pela academia, mas, antes de tudo, ter tido a sorte de terem mulheres tão sábias que mal assinavam o nome, mas eu não tenho dúvida nenhuma que foram essas mulheres e são essas mulheres ainda hoje que me colocam aqui. Então, eu só tenho a agradecer. Por um lado, também, ter consciência que nós estamos forjando uma outra história. Então, hoje, eu receber esse título, essa condecoração de França, eu não posso deixar, por exemplo, de pensar no movimento da negritude. Não posso deixar de pensar em Senghor, em Aimé Césaire, e que são líderes que chegam para nós através do movimento negro, muito antes da gente chegar na academia. E também não posso deixar de afirmar que alguns países estão acordando, né? Alguns países começam realmente a pensar, inclusive, gente, eu não sou, como é que fala, ingrata, mas tudo que é oferecido à comunidade negra, aos países africanos, Cárdenas está ali, né? Eu poderia chamá-la de afro-cubana, poderia chamá-la de sujeito diaspórico, mas tudo que nos é oferecido, a gente aceita de bom grado, porque é justo, porque é merecedor. Não é porque temos uma certa idade, os cabelinhos brancos, não. É porque a gente fez, e aí eu vou lembrar de Agostinho Neto, um verso do último poema, de um dos poemas dele, o último verso, Agostinho Neto diz: minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, mereço o meu pedaço de pão.
querida. Você já aprendeu direitinho, viu? Ele aprendeu. É isso que dá ensinar mal. Não tem problema. Já encerrou a mesa, não? Eu acho que não sei se ele vai encerrar. Certo. Encerrou essa mesa? É, porque acabou o nosso tempo. Vamos passar, então, só para encerrar essa mesa direitinho, dar o encerramento para Joana, Sérgio e Miriam. Você encerra essa. Tá bom. Você quer começar a outra? Não, só encerrar. Obrigada. Bom, primeiro agradecer a todos vocês que estaram aqui, investiram esse tempo para nos ouvir as nossas histórias. E o que eu desejo para todos vocês é que vocês desfrutem ainda mais da literatura, né? Às vezes, a literatura ajuda a gente a chegar a lugares que a gente nem sabe que existe. Talvez tenham muitos lugares aqui na livraria que estão aí aguardando vocês acessarem. Então, convido vocês a descobrirem esses novos lugares, porque não precisa fazer uma viagem de volta ao mundo para poder descobrir e furar as próprias bolhas. Obrigada. Eu vou terminar lendo um poema para resumir essa nossa conversa incrível e toda essa emoção que estamos todos sentindo aqui com essa homenagem à Conceição. Amálgama. O que somos se não misturas? Um punhado de cada coisa, uma pitada de cada lugar, um pedaço de cada gente que esteve antes nesse desenrolar da vida. A pureza está na alma de quem já sabe. Corpo não é fim, é caminho. O que somos se não ingredientes, sabores, cheiros e cores de tantas terras e de tantos outros que vieram antes de nós? O corpo que aqui chega como tela em branco, mas a alma já está pintada, pois já pertenceu a alguém, a algum espaço-tempo. Então não nos apavoremos, não há com que se preocupar. O mundo é lugar de todos, a terra é para todos, porque somos todos, ainda que cada um ocupe apenas um corpo e estejamos, muitas vezes, separados pelo mar. Obrigada, gente. Boa noite. Você é dupla despedida, hein? Do lugar e da mesa. É isso. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, a audiência de quem está nos vendo pelo YouTube. E como essa é a minha mesa, realmente, né, eu queria também agradecer ao Tom e ao Afonso pela parceria e essa equipe fantástica, que sem ela a gente não conseguia fazer esse festival.